A saga dos Vingadores. Ah, a fase do Roger Stern. Vocês queriam tanto, vocês pediram tanto. Ela veio do meio para diante, mas ela chega agora aqui no Gibizinho. Fala galerinha, eu sou Andriel Giovanella, sejam bem-vindos ao Gibizinho. Hoje com Saga dos Vingadores. Sim, eu vou te dizer que eu me apaixonei pelos Vingadores nessa época aqui, né? Vou até falar aqui, tem exatamente a edição que eu me lembro de ter lido os Vingadores pela primeira vez e ter curtido de coração muito, assim, ter acontecido uma paixão fervorosa. E é por isso que eu adoro os Vingadores, e pra mim é o meu grupo favorito, né? Apesar de parecer que é os X-Men, eu gosto muito dos X-Men, mas Vingadores ainda mais. E agora na saga dos Vingadores, né, fase do Roger Stern, eu sempre vou chorar, que não tá desde o começo, mas tá num ponto de virada onde entra o John Buscema. John Buscema, um desenhista sem igual aí, um dos maiores de todos os tempos. Adoro o cara. São poucos desenhistas que estão no porte do John Buscema. Todo o trabalho dele é muito espetacular. E aqui na fase do Roger Stern, os dois fizeram uma dupla muito boa e que daí a gente vai dar uma conferida na história agora. Eis a Saga dos Vingadores, volume 1, o legado de Thanos. Você queria a Saga dos Vingadores, então aqui está. Vamos dar uma olhada aqui nessa edição, que é a fase do Roger Stern, porém começa no meio da fase do Roger Stern, né? Começa na 255 e ele começou bem antes, quase uns 30 números antes disso aqui. E daí assim, né, cara, quando que muda o roteirista é que muda mesmo a história. Aqui na verdade só tinha mudado o desenhista, né, que entrou o John Buscema, né, anteriormente eram outros desenhistas, enfim. Mas assim, a história continua, a história do Roger Stern começou lá e é tudo muito interligado. É uma época que, assim como nos X-Men, assim, né, coisas desse gênero, assim, que o pessoal escrevia um grande novelão, né, que se arrastava aí por anos, aqui nos Vingadores também era assim. Então aquilo que está aqui é continuação daquilo que o Roger Stern vinha escrevendo anteriormente. Porém, ele dá um contexto, tem um certo contexto, mas eu preferia ter lido do que ler um contexto. E o contexto, ele se passa durante a história, né? Como vocês devem conhecer de outros quadrinhos dessa época, né? Cada edição, eles davam um jeito de reprisar aquilo que aconteceu anteriormente para você se inteirar do que estava acontecendo. Então, pensando num sentido encadernado, assim, coisa assim, cara, talvez seja um pouco repetitivo, vamos dizer que é um pouco verborrágico, porque ele toda hora tá falando a mesma história, tá repetindo o que aconteceu anteriormente. Saiba disso, né? Para você não se frustrar, dizer assim, ele ficou falando a mesma coisa na hora. Isso aí acontece. Bom, primeiramente, a história aqui, ela se passa depois do Visão ter tentado dominar o mundo, né? Ele deu um piripaque na cabeça dele, tentou dominar o mundo, e daí ele separou os Vingadores aí, ele mandou a Capitã Marvel, que é uma personagem muito importante aqui nessa época, ele mandou ela lá para o espaço, para uma nave chamada Santuário 2, uma nave do Thanos, que era do Thanos, né? O Thanos já tinha sido vencido aqui nessa época. Ela vai lá e ela acaba ficando presa lá na nave, ela demora para voltar aqui para a equipe, né? Daí vai contar a história dela lá. Enquanto isso, o governo então tá puto por causa dessas histórias aí do Visão. Como vocês podem ver, é muito texto, né? Você que não gosta de ler, não leia isso aqui, porque isso aqui vai ser leitura, tem muita coisa escrita. Tá? Os Vingadores aqui, então, eles estão conversando sobre os rumos aí da equipe, depois daquela história ali do Visão, né? Na época já tinha os Vingadores da Costa Oeste, enfim. Os Vingadores estão aqui reunidos, decidindo o que vai acontecer aí a partir de agora. Relembra tudo o que aconteceu, tá? Vai falar que ele tinha um cristal na cabeça dele, né? O Visão tinha um cristal na cabeça dele, que era coisa do Ultron, então ele meio que perdeu o controle por causa que ele teve contato com umas naves alienígenas, não sei o que, enfim, né? Aí ele fala que ele meio que não foi culpa dele, mas ele se sente culpado igual. A Capitã Marvel está na nave lá, investigando as coisas, e ela encontra então esse carinha aqui, tá? E daí se descobre que tem umas pessoas ali, né, uns alienígenas, enfim, ali na nave, e eles têm ali as suas missões aí que vocês vão ver na sequência. Então aqui aparecem aqui uns outros seres que estão ali junto, né?
E é esse carinha aqui de cabelo azul, né, que é o líder, vamos dizer assim, né? Esse carinha aqui que é o Levan, né? Esse cara aí tem os bonequinhos aí que estão junto com ele. Aí ele diz assim, meio que dá a entender assim, né? Ele que explica que eles são meio que uns piratas espaciais e tal, que estavam ali pra ver, roubar alguma coisa que tinha ali da nave, né? Aquilo que eles encontrassem, e pedem pra Capitã Marvel entrar pra equipe deles, né? Mas ela não aceita, e daí ela acaba sendo presa ali com eles ali na nave. Nisso, a Vespa volta pra equipe, né, por causa que ela tava de férias e tal, daí ela descobre que deu toda essa treta aí do Visão, né, que ele era o líder da equipe na época. Nessa época também os Vingadores tinham líderes, que tipo, era o líder da semana, vamos dizer assim, né, e daí, antes do Visão fazer a merda toda, a Vespa era a líder, e agora ela voltou de férias, então eles passam a liderança pra ela aqui no decorrer da história. E nisso a Capitã Marvel está lá presa. Aí nós temos aqui então o Hércules, chama o irmão dele, né, o Apolo, para fazer levar uma armadura nova para ele, uma roupa nova para ele. O Cavaleiro Negro tá na equipe aqui também. Na verdade ele não tá bem na equipe, né, mas ele entrou aqui para a equipe. Ele é convidado a participar, né, pela Vespa. Tem o Star Fox ali na equipe também. Tem o Hércules, né, essa formação aí que vocês já devem ter visto aí na capa, enfim, né. A Capitã Marvel continua lá presa, a equipe recebe um chamado de um navio que afundou, né? Que eles dizem que apareceu um ser gigantesco lá e tal. Daí nós vamos descobrir que esse ser gigantesco aí é o Terminus, que é um bichão gigante aí. E aqui está o Terminus, ele já chegou lá na Terra Selvagem, tá? Que daí tem que casar, etc. Bom, daí nós chegamos nessa história aqui. Essa história aqui foi uma das primeiras histórias que eu li dos Vingadores, uma das primeiras que mesmo já me fisgou o coração. Apesar dessa informação meio nada a ver, eu achei o máximo essa história. E daí a equipe está lá na Terra Selvagem e eles vão atrás do tal do Terminus. O Terminus, ele tá aí e ele quer meio que dominar o mundo, vamos dizer assim, né? E ele tá ali destruindo as coisas lá da Terra Selvagem, aquilo que controla o tempo. Então é uma história que tem uma consequência grande, vamos dizer assim, né? Teria, né? Se tivesse durado mais tempo, né? Porque ele destrói as coisas que fazem o tempo ser do tempo da temperatura que é lá na Terra Selvagem, lá, né? Para fazer aquela temperatura muito louca lá, né? No meio da Antártida. E ele destrói aquelas coisas e volta a nevar, né? Começa a nevar loucamente. Os Vingadores vencem dele e deixam ele lá, morrendo na neve. Bem legal, né? O Terminus é esse bichinho aqui, né? É um bichinho só que pilotava aquela nave gigante. Depois, vem aqui para nós o Senhor do Fogo, que é esse carinha aqui, né? Um arauto de Galactus. Ele aparece aí, né? Depois que os Vingadores saem lá da Terra Selvagem. Esse arauto de Galactus, ele tá brigando com o Homem-Aranha de uniforme preto. E os Vingadores então pegam o Senhor do Fogo ali, né? Levam ele embora e meio que dão uma ajuda ali pra ele, né? Nisso, lá na nave, lá da Capitã Marvel, aparece a Nebulosa. Olha só, a Nebulosa nessa época ela tinha cabelo, tudo, né? É a Nebulosa mais clássica que tem. E ela também conversa ali com a Capitã Marvel, e daí fica entendido que é a Nebulosa que é a líder lá daquele cara de antes, né? De toda essa galera que tá aí. E ela quer atacar os Skrulls com aquela nave ali do Thanos. Então ela vai lutar ali, daí tem toda uma história aí por trás que vai falar que ela estava ajudando lá os caras, enfim, né, ajudando uma facção dos Skrulls para dar fim a outra facção. A Capitã Marvel, ela estava presa lá na nave, vocês vão dizer assim, por que ela estava presa, né? Bom, ela viaja na velocidade da luz, né? Ela se transforma em luz, etc. Porém, quando ela estava lá no Santuário 2, os caras deram um pulo lá no espaço e ela perdeu a localização, não sabia onde é que ela estava. E quando que ela é convidada ali, né, para invadir ali os Skrulls, ela invade lá e ela usa o equipamento dos Skrulls para avisar os Vingadores que ela estava presa ali nessa localização. Daí os Vingadores vão procurar ela. A Nebulosa, então, tá ali, vai explicar o plano dela, etc. E os Vingadores, então, vão lá. E tem uma coisa aqui que é bem interessante. O Senhor do Fogo tá dando fogo em lixo. Olha só, que legal, não é? É isso aí.
Ele até fala assim, ah não, eu incinerei e não ficou nem vestígios, né, de poluição aqui, por causa que eu queimei extremamente queimado. Bem louco, né? Enfim, até tem uma passagem aqui da Mulher Hulk, na época ela estava no Quarteto Fantástico. E por aí vai. Então os Vingadores vão lá para o espaço junto com o Senhor do Fogo. Vão lá e eles encontram então os Skrulls, né? Conta aquela historinha ali, tudo, né? Como eu falei, vai ficar repetindo as coisas todas as edições. E então os Vingadores vão lá tentar libertar a Capitã Marvel e ajudar os Skrulls a, né, não morrerem nas mãos da Nebulosa. E daí dá toda uma briga, cera. É legal que aparece o Thanos aqui. Daí o pessoal fica apavorado, né, quando que aparece o Thanos. Mas é óbvio que é um Skrull. Tá? E até aparece o Beyonder aqui. Tá? Aparece aí, dá uma ajuda, uma ajudazinha aí pros caras. E até aparece o Star Fox, ele encontra o Beyonder aí, mas eles não sabem direito se é o Beyonder, enfim, né? Porque o Beyonder pode mudar de forma, etc. Mas enfim, né? É isso aí que tem na história. Então eles, no final, eles se juntam aí de novo com a Capitã Marvel, ela volta ali pra equipe e voltam pra Terra, aparentemente. Essa é a Saga dos Vingadores, volume 1, que nós vamos se aprofundar um pouquinho mais agora. Muito bem, então assim, a Saga dos Vingadores, ela vai trazer uma época muito legal da equipe. É uma época que só é uns cacos, né? Os personagens aí, os membros, não são assim, membros do porte, sei lá, de Wolverine, Homem-Aranha, essas coisas aí que o Bendis trouxe depois, mas tem muita gente que afirma, bate no peito e diz que isso aqui é Vingadores de verdade, que o Bendis depois ele fez um amontoado aí, né, fez um Greatest Hits da Marvel, não era Vingadores, era outra coisa, né, e aqui era esse novelão do Roger Stern, uma saga que quando que ele começou já foi ligando uma coisa com a outra, então tudo é um grande novelão, que se arrasta aí por anos, enfim, e que é muito divertido, muito bem escrito. Claro, nós estamos falando de um quadrinho da década de 80, né? Então não é uma leitura muito dinâmica, né? E sempre tem que lembrar que nessa época aí, né, não se tinha grandes amontoados de quadrinhos, então o quadrinho que tu comprava, ele tinha que durar um mês, então tu demorava um mês para ler, né? Hoje tu lê em 1 hora, né? Então, claro que tu não demorava um mês para ler uma edição aqui dele, mas é claro, tinha muito texto, você ficava mais ligado ao quadrinho por mais tempo do que hoje é um pouco mais volátil, né? Uma leitura mais dinâmica dos quadrinhos, então você vai ler de uma forma mais rápida, né? E não tem tanto texto, ele é um quadrinho mais dinâmico atualmente, e nessa época aqui, está falando de um quadrinho que tem mais texto, tem mais explicação. Tem a questão da contextualização, que eu falei aí também durante a apresentação da edição, porque toda edição tinha que relembrar o que aconteceu anteriormente, tinha que relembrar o que levou até aqui. Então, se você começasse a ler em qualquer mês, você ia entender o que tinha acontecido anteriormente, o que aquilo que aconteceu anteriormente refletiu na edição de agora. Diferente das edições atuais, né, da Marvel, que é um arco. Então, se você não lê o arco inteiro, vai faltar coisas para te entender. Então, basicamente, assim, ó, como que eu vejo essas edições mais antigas aí dos anos 80? Uma edição funciona como hoje funcionam 6 edições ou 5, né, como que é o arco padrão de Marvel, DC, etc. É por isso que uma edição aqui dessa época dos anos 80, por aí, anos 70, ela tem o peso que hoje tem 6 edições. Um arco de hoje é o mesmo peso de leitura de uma história, de uma edição lá da gringa. Enfim, né, então se você não gosta de ler, não leia quadrinho antigo, porque tem bastante texto. Só que são textos muito bem escritos, né? No caso do Roger Stern, eu acredito que é um autor bem legal, não é um autor fantástico. No meu gosto pessoal, existem outros autores que eu acho mais legal, tipo Bendis, o Hickman e o Kurt Busiek, que são 3 autores que eu acho que estão num nível acima do Roger Stern. Mas o Roger Stern tá ali, né? Tá ali entre os 5 melhores dentro de Vingadores. É uma fase interessante, é uma saga legal, eu vou continuar seguindo e continuar triste por não ter visto desde a entrada do Roger Stern. Mas tudo bem,
a gente não pode ter tudo nessa vida. Mas eu posso ter a sua inscrição. Se você se inscrever agora, eu vou ter você para mim. E é o que eu quero nesse momento. Então se inscreve aí. Porque vai ter mais Saga de Vingadores. Vai ter muitas outras coisas que vale a pena acompanhar aqui no Gibizinho. Então fica ligado aqui com a gente. Fica o meu forte abraço e tchau.